Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Ciclo E-Commerce e hoje sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre uma plataforma aí que performa muito bem, né, para as estratégias de e-commerce e que eu quero mais compartilhar com vocês, partes práticas mesmo de aprendizado, o que dá para a gente fazer, como que dá para a gente potencializar os resultados de vendas do e-commerce dentro dessa plataforma. O que eu quero muito trazer para vocês são aspectos práticos do que a gente já viu e a gente faz aqui na Ciclo. Então, o que eu quero? Eu quero que você pegue esse conhecimento e aplique dentro das suas estratégias. Em nenhum momento, né, não é o objetivo desse webinar a gente fazer um tutorial acessando a plataforma, não. Se for ao caso, né, caso vocês queiram que a gente traga conteúdos assim, mais abrindo plataforma de forma técnica, não tem problema, deixe o seu comentário, vai ser muito bem-vindo. E com base nesse feedback, a gente vai trazendo aí um pouquinho mais do conteúdo do jeito que vocês gostam. Então, primeiramente, né, se você está assistindo a gente, né, pelo LinkedIn, não esquece aí de seguir a nossa página, não esquece aí de manda lá no inbox do seu colega de trabalho, da sua equipe, do seu gestor. Então, vamos nos reunindo todos aí para a gente conversar um pouco mais sobre o que performa. E eu quero trazer muito assim, o que a gente já viu dentro aqui da própria Ciclo, nesses últimos 9 anos aí que a gente tem de mercado e também dentro da experiência de mais de 300 projetos de operação de e-commerce. Se algumas coisas funcionarem com base na sua experiência, não esquece de comentar também. Tem coisa que eu vou falar que é sobre perspectiva nossa, do que a gente já testou, mas é muito bem-vindo também quem quiser comentar sobre o que já testou, o que já fez dentro das estratégias do e-commerce. Legal? E para você que está acompanhando a gente através do YouTube, não esquece também de se inscrever, coloca ali o sininho, comente também no chat, deixe os comentários. Não sei quando que você vai estar assistindo, se você está assistindo no momento que saiu esse vídeo ou até mesmo depois. Não esquece de interagir, que para a gente é muito importante ter bastante feedback aí sobre como está sendo o nosso conteúdo e o que a gente está fazendo. Bom, se você não conhece a gente ainda, o que é a Ciclo? Né? A Ciclo é uma assessoria de marketing de performance e a gente atua com marcas de médio a grande porte, tá? Eu sou o Flávio, um dos sócios fundadores, e estou aqui na frente do marketing e gestão da Ciclo. Bacana, mas vamos lá, quis me apresentar brevemente aqui para vocês, para quem não conhece, né, que tem muita gente que às vezes acaba sendo acaba sendo novo aqui nos nossos canais, então fazendo essa apresentação bem breve. Legal? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia, que eu quero trazer para vocês. O que é a estratégia, né? A estratégia, quando a gente diz estratégias do Google Ads, o que a gente tem que se atentar? Estratégia, no final das contas, é o caminho para se alcançar um objetivo. Então, a estratégia, ela é o macro, tá? E quando a gente está definindo, né, algo macro, deixa eu colocar aqui, para a gente rascunhar melhor. Quando a gente está falando de algo macro, né? Então eu estou aqui no ponto A com a minha marca e aí eu vou criar um caminho para chegar nesse ponto B em um determinado estágio. E qual que é a pergunta que a gente precisa fazer? Parece ser boba, né? Mas qual que é a pergunta que a gente precisa fazer como gestores, marcas e por aí vai? Essa plataforma, né? Essa plataforma Google. Então, ela faz sentido para dentro da estratégia, né? Ela faz sentido como caminho para se chegar dentro desse resultado. Por que eu quero trazer isso, tá? Como reflexão? Porque nem todas as marcas e todos os segmentos você deve dar prioridade para essa plataforma. E quando eu digo plataforma, eu digo a plataforma Google como ecossistema. Então, o que é composto quando a gente vai pensar principalmente em mídia paga? A gente está falando de compra de inventário. Então, o que é o inventário? Né? O inventário é a quantidade de pessoas que consomem aquela plataforma e o inventário disponível é o espaço de formatos de anúncio versus a quantidade de anunciantes e a disponibilidade que tem
para a gente conseguir exibir os nossos produtos, os nossos anúncios, as nossas comunicações. Então, o que a plataforma Google ela tem? A gente tem um lado, né, que são os buscadores, que eu tenho o próprio Google, eu tenho o YouTube, aí eu tenho os aplicativos, que tem o Gmail, eu tenho a própria, como que eu vou dizer, a própria plataforma de aplicativo, né, Android. E aqui eu tenho outros inventários, que os meus parceiros, que eu tenho blogs, eu tenho sites, eu tenho uma série de coisas. Então, quando a gente está falando de plataforma Google dentro da estratégia, a gente precisa saber se faz sentido para dentro dessa marca esse inventário. Por quê? Muitas vezes, né, uma plataforma, uma marca de desejo, às vezes ela vai tem que trabalhar numa outra rede, como Instagram, TikTok. Nem sempre, né, às vezes você pode trabalhar desejo dentro do YouTube, num formato de conteúdo, ou vai depender muito, e é essa reflexão que a gente precisa fazer quando a gente vai direcionar os nossos esforços de marketing. Então, primeiro ponto, né, igual eu comentei para vocês, que a gente pensar, né, porque muitas pessoas confundem a tática, né, que quais são as ações que a gente vai executar com, dentro da composição da nossa estratégia, como caminho para chegar nesse objetivo. Esse canal faz sentido? Essa plataforma de mídia, de compra de mídia, faz sentido para dentro do negócio? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, dentro desse webinário, né, pensando nesse inventário de plataforma, é a gente refletir se faz sentido ou não, né? Primeiramente, nos buscadores, depois eu tenho a rede de aplicativos e depois eu tenho os parceiros dessa plataforma. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que vocês reflitam se faz sentido ou não e comente aqui se faz sentido ou não também. O que a gente vai falar um pouquinho dentro desse webinar que eu quero trazer para vocês? Dividir um pouquinho sobre um checklist prático. Então, é legal para você validar dentro da sua conta. A gente pega muito aqui dentro da Ciclo marcas maduras que não tem nem esse checklist completo. É um checklist bem simples, você vai ver que não é nada demais, e só de executar ele já faz muita diferença nos resultados. Então, eu quero dividir um pouquinho um checklist básico para você aplicar dentro das contas. Outras coisas que eu quero discutir, né? Então, tem formatos de campanhas novas surgindo no Google, como a de geração de demanda. A gente tem a PMax, que já está há quase 2 anos dentro da plataforma, e a gente já vem nesses 2 anos fazendo testes, né? Porque a partir do momento que a PMax foi lançada, a gente teve que substituir campanhas de shopping padrão, DSA, campanha de Smart Shopping. O que a gente ia fazer, né? Então, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer um pouquinho de, quando que você vai utilizar uma PMax, quando que você deve utilizar uma de shopping, como que você deve utilizar uma campanha de search, né? Uma campanha de pesquisa. Um pouquinho também muito pouco explorado, campanhas de vídeo. Quero falar um pouquinho para vocês da importância desse formato e como que se deve criar, como que você deve determinar de forma específica a estratégia dentro desse formato. Como que você constrói uma estratégia de funil só utilizando o Google. Também vou compartilhar com vocês algumas experiências, porque tem alguns segmentos que só de utilizar ecossistema Google já se performa muito bem, principalmente em nichos relacionados à necessidade, né? Então, aquele produto que é a compra muito urgente, ou o consumidor precisa ter um processo educacional muito ágil, por um tutorial, por um vídeo mais simples, por uma série de coisas, por um unboxing. Então, tem uma série de coisas que eu vou dividir com vocês dentro dessas táticas da plataforma do Google. E quando eu digo plataforma Google, a gente vai utilizar o Google Ads como mecanismo, mas eu digo a plataforma Google como um todo. E o que medir e o como medir. Isso daqui, apesar de ser na minha visão, um pouquinho que já esteja difundido, eu ainda vejo muitas pessoas confundindo o que e como medir. Legal? Então, esse daqui são um dos pontos que a gente vai trazer nesse webinar. Espero que consiga ajudar vocês aí. Legal?
Bom, pessoal, sobre o checklist, qual que é o primeiro item que você deve validar na sua conta? Primeiro item, principalmente se tratando de e-commerce, é a integração entre Google Merchant e Google Ads. Putz, Flávio, mas isso daí é muito básico, acredito que tem e por aí vai. Se eu contar para vocês que 80% dos e-commerce que a gente pega, e é o que a gente pega, e-commerce que fatura ali 200, 300 mil por mês, isso daqui é o nosso nivelamento básico, a gente não pega e-commerce que faturam abaixo disso, e a gente pega contas que não têm essa integração, por incrível que pareça. Então, o que eu quero trazer para vocês, validem se essa integração está feita dentro da plataforma de vocês, e aí tem um outro ponto que é importante vocês verificarem, principalmente nesse carinha aqui, que é o Google Merchant. Validem produtos que estão recusados na plataforma. Muitas vezes é pelo GetIn, código de barras. Validem também, dentro da plataforma de vocês, se está sendo feita a clusterização dos produtos da forma correta. Por quê? Eu vou falar muito sobre isso para vocês quando a gente entrar em campanhas de shopping versus PMax, tá? Porque muitas vezes é um dos grandes impactos para a gente conseguir criar campanhas mais personalizadas em cima de produto. Então, vai lá, abre sua conta, vê se está tudo certinho, vê os motivos de muitos produtos não estarem sendo puxados pelo Google Merchant, vai na sua plataforma de e-commerce também, vê se é clusterização, né? Então, o que eu passo como dica para vocês? Se você tem um time que faz o cadastro de produtos, você precisa determinar um padrão, como essas pessoas elas vão preencher. Então, categorização de produtos, código de barras, informação de descrição de produto, dá uma lidinha na política do Google de como que isso deve ser feito, porque vai facilitar para vocês em várias plataformas, vai facilitar tanto no catálogo do Meta, catálogo do TikTok, catálogo do Pinterest também. Então, determina muito bem esse padrão, porque é muito comum, né? O gestor está ali na correria, né? Se você for gestor, até um analista que não está interligado dentro, né, da área do time ali que está cadastrando o produto, valida se está sendo feito isso certinho, porque isso daí tem muito impacto dentro das campanhas. E qual outro impacto que você pode estar tendo se isso não está sendo feito da forma correta? Muitas vezes tem produtos que saem do estoque e isso não está sendo transmitido de forma automática. E aí você tem produto sendo anunciado, você está gastando verba de mídia, e esse produto ele não está com estoque. Então, dá uma atenção nisso, que é muito importante. A gente sempre faz isso com todos os clientes. Próxima integração, muito importante. Novamente, muitos clientes que vêm aqui não têm isso feito. E é forma simples, é coisa de apertar botão e fazer, tá? GA4, esporte, todos os eventos. Outra coisa muito legal que dá para você fazer dentro da integração com o GA4 e Google Ads o GA4 você consegue criar os públicos personalizados ali. Muitas vezes você pode utilizar ele como público de lookalike dentro do Google Ads. Você pode utilizar como estratégia de remarketing, uma série de coisas. Então, o que é importante você fazer? Vai lá no seu GA4, vê se você já criou públicos personalizados, se você quer, né? Então, é um tema muito interessante. Se você quer que a gente faça um webinar, só diz, Flávio, faz um webinar ou um vídeo no canal de vocês, só falando como que cria, como que exporta e por aí vai, porque é importante para conseguir criar campanhas eficientes. Outro ponto aqui, para a gente trazer, só tomar uma água. A gente está falando muito de CRM aqui na Ciclo, né? Por que é importante a gente integrar? Existem várias formas ali dentro do Google. Você pode subir uma planilha, você pode integrar de forma automática a sua ferramenta de CRM, aí você vê a forma que eu não sei especificamente qual tecnologia você utiliza. Por que é importante
integrar o CRM também, para você ter eventos precisos. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem o first, o second e o third party data. Então, a gente tem esses 3 tipos de dado. Quando a gente está falando de CRM, a gente está falando de first, que é o quê? Os dados que a sua empresa detém. Então, a forma de você deixar as suas campanhas de mídia mais inteligente possível é você integrando as plataformas de mídia com a sua estrutura de dados de CRM. Por isso que a gente sempre comenta aqui nos nossos conteúdos que é muito importante que daqui para frente as empresas trabalhem muito bem a forma como elas cuidam dos dados e ativam os dados da sua base de CRM, né? Porque, querendo ou não, a base mais rica em detalhe e que pode proporcionar uma entrega de mídia melhor é a própria base de CRM, tá? Outra tecnologia importante de você integrar aí dentro da sua conta de Google, Search Console. A Search Console é uma ferramenta que ela ajuda a indexar, né, o conteúdo do seu site dentro do buscador do Google. Então tem o Robot TXT do próprio Google que vai navegando dentro da sua loja, dentro do seu site, para conseguir rastrear as URLs, por assim dizer. Por que é importante integrar o Google Search Console dentro da sua conta de Google? Principalmente para campanhas personalizadas, que a gente chama de campanhas DSA ou até mesmo a campanha de PMax. Por quê? Através das URLs inteligentes, a gente vai conseguindo entregar de forma personalizada o anúncio e por aí vai. Então, faça a integração dessa ferramenta no Google Ads e também no Google Analytics, que vai te ajudar muito a ler os dados. Outra plataforma importante é o seu canal do YouTube. Por quê? Quando a gente for falar de campanhas de vídeo, é importante que você tenha isso. Até para conseguir também criar anúncios personalizados para esse público que consome o conteúdo do seu canal, tá? Ainda mais que quando o consumidor está consumindo um conteúdo do canal, ele está na fase de descoberta, tá? Não necessariamente ele está ali já querendo e a intenção de comprar o seu produto, tá? Muitas vezes ele está tirando dúvidas. Chegando aqui, a gente tem a própria tag do Google. Então, veja lá se está instalado corretamente via Tag Manager a sua tag do Google Ads, tá? Para deixar também suas campanhas mais inteligentes. E aqui eu quero trazer também a lista padrão de exclusão. A gente usa muito isso. Se você quiser, não esquece de deixar o comentário que a gente compartilha o link aqui para você. Deixa eu tirar aqui, só para exibir aqui um pouquinho para vocês. O que a gente tem aqui, né, quando os clientes chegam, né? A gente sobe dentro das contas dos clientes essa lista padrão para o quê? Para despoluir determinados públicos que chegam, que podem buscar sobre o produto e por aí vai. Então a gente tem uma série de palavras-chave que a gente já deixou aqui. Então, barato, baratinho, free, gratuito, grátis, desconto e por aí vai. Então, é muito comum que os clientes às vezes busquem, né? Então, Facebook da sua marca e aí exibe o seu anúncio. TikTok da sua marca e exibe o seu anúncio. Então, ou até mesmo páginas sobre, então que ainda não está na intenção de compra e por aí vai. Então, a gente tem aqui vários e vários termos que você vai subir dentro da sua conta e você vai deixar essa negativação a nível conta, tá? Então, se você quer essa planilha, não esquece de deixar o comentário aqui que a gente vai deixar disponível, manda ali no inbox da sua rede, então fica à vontade, tá? Então esse item, pessoal, ele é o que a gente chama aqui do último, tá? É o último item aqui do checklist para você ter uma alta performance, tá? Dentro das suas campanhas de Google Ads. Anotaram? Então, a gente fez uma tarefinha aí de 10 minutos, espero que você consiga concluir elas. Então vamos aqui para o próximo tópico. Então, Shopping Search versus PMax. Pessoal, o que acontece?
A PMax, ela é uma campanha muito inteligente que foi desenvolvida pelo Google, que ela contempla todos os formatos. Ela contempla o Search, ela contempla o YouTube, ela contempla o Discover, ela contempla Gmail, ela contempla tudo. Então, é o 360. E o que ela busca? Ela busca, performance de conversão e trazer uma gestão mais automatizada, tá? Legal. Bom, várias campanhas que a gente já tem aqui em clientes da Ciclo e tal, a gente tem alta performance, só que existem momentos específicos e formas de se utilizar corretamente ela, tá? E aqui que eu quero trazer para vocês. Quando utilizar uma e quando utilizar outra. A Performance Max, ela foca em, o próprio nome dela já diz, né? Ela foca em desempenho. E aí eu tenho alguns desempenhos, né? E aí desempenho eu entro dentro da estratégia de lance. Eu tenho o ROAS, então eu preciso maximizar para chegar nesse ROAS desejado, ou eu maximizo conversão. Só que qual que é o ponto? Quando a gente fala de e-commerce, a gente tem uma variável aqui no meio que é estoque de produtos. Eu tenho essa variável. E trazendo um jargão bem claro para vocês, a PMax, ela desconsidera isso, tá? Ela está simplesmente cagando para a quantidade de produtos que você tem em estoque, que não estão sendo vendidos e por aí vai. E aí entra o ponto que é quando usar e quando não utilizar. Quando a gente entra dentro desse ponto de estoque e conseguir ter um controle granular, né? Eu vou anotar um pouquinho mais para cá. Preciso ter um controle granular. Preciso ter um controle granular das minhas campanhas, preciso ter um controle granular dos meus produtos. O que eu quero dizer? Muitas vezes a campanha de Performance Max, o que ela vai fazer? Se você configurar ali ROAS desejado, maximizar conversões, ela sempre vai olhar para o produto que está desempenhando aquele objetivo. Então vamos supor que cada produto, se você analisar a fundo, ele vai ter um ROAS completamente diferente. O que é o ROAS? Né? O retorno sobre a publicidade. E se você tiver todos os seus produtos, todos os seus anúncios dentro de uma única campanha, você vai ter um problema de granular isso, tá? Você não vai ter controle sobre isso, porque não dá hoje, pelo menos no momento atual, de você entrar especificamente dentro de uma campanha de PMax e priorizar um produto específico. A não ser que daí é o ponto que eu quero entrar, que eu posso entrar aqui com vocês, que eu crie, que a gente faz muito aqui na Ciclo, que é campanhas de curva A, PMax, B e C, tá? Então, a gente faz essa definição e você pode fazer isso dentro da sua loja. Quando a gente vai já para criar campanhas específicas de search e shopping, a gente quer ter um controle mais específico de orçamento, de copy, segmentação e por aí vai. Muito baseado em zerar isso aqui. Eu preciso zerar estoque, eu preciso gerar produto. Esse é o desafio do e-commerce quando a gente está falando sobre isso. Então, o que a gente traz de lição aqui dentro da Ciclo? Pô, PMax, essas campanhas é o que tem que ter 100% isso dentro de uma conta e por aí vai. Se você faz só isso, você está perdendo desempenho dentro das estratégias de Google, tá? Então, é muito importante, dependendo o nível horizontal de categorias, né, de produto que você tem dentro da sua loja, você vai precisar fazer isso. Então, observe ali, dentro da sua campanha de PMax, se já não está tudo junto dentro de uma única campanha. Então, contas que a gente pega aqui, a gente precisa fazer isso dentro da Ciclo. Então, a gente olha a linha de produto categoria a categoria, a gente senta com o cliente, vê nível de estoque,
porque às vezes tem determinado produto que ele não está naquela melhor sazonalidade. Tem produtos também que dentro do mix, né, da loja já não fazem mais sentido serem anunciados. Então, tem uma série de coisas que você vai precisar sentar e estudar. Então, o conselho que eu dou é não deixe 100% aqui, tá? Senão você vai perder muito desempenho e principalmente lucratividade do seu e-commerce, tá? Você acaba perdendo muito controle, aí você vai armazenando estoque, e aí você não vai compreendendo, né? Pô, tô com uma campanha lá dentro da plataforma do Google, não entendo por que não tá vendendo. Só que às vezes está vendendo um determinado tipo de produto, por quê? Igual eu comentei, a gente tem as estratégias de lance. E aí, por ser um formato de campanha baseado em IA, a IA vai ver isso. Então ela tá, assim, se ferrando para a quantidade de estoque que você tem de determinado produto, tá? Esse é um dos pontos que a gente aprendeu muito aqui na Ciclo e a gente tenta traduzir isso e aplicar nos nossos clientes, tá? Então, você precisa de granular mais, né? Ter mais controle sobre o produto, você precisa vir um pouquinho mais para cá com campanhas de shopping padrão, campanhas de search, tá? Bom, entrando em outro tópico, né? Campanhas de vídeo. Como que a gente gosta de utilizar aqui na Ciclo de coisas que a gente já fez de teste dependendo do produto, tá? A gente gosta de utilizar muito em duas fases, na etapa de reconhecimento e na etapa de consideração. Isso daqui vai contar muito copy e uma série de coisas. Quando a gente vai na camada de reconhecimento, o que é legal? A gente precisa ter uma frequência alta. Eu vou dizer de uma frequência entre 5 a 8. Flávio, o que é essa frequência, né? Frequência, e a gente já falou isso em uma série de conteúdos aqui, é a quantidade de vezes que a gente exibe um anúncio a gente exibe o mesmo anúncio para a mesma pessoa. O que é importante, né? Então vocês devem lembrar de algumas campanhas aí, por exemplo, tinha aquele anúncio da Trivago, que teve até brincadeira do cara aparecendo no banheiro, aparecendo na geladeira e por aí vai. Era um anúncio que você, cara, tipo assim, você era impactado ao longo do dia várias e várias vezes. O que a gente precisa parar para pensar? Esse anúncio, né, por ele estar na minha cabeça, né, lembrei até o nome da marca, nem sei se existe mais essa marca, mas quando a gente imprime essa frequência, para que ela é importante? Para que novas pessoas conheçam a sua marca, tá? E qual que é o ponto aqui chave, né? Quando novas pessoas conhecem a sua marca, elas podem chegar no momento de considerar. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como que vai medir isso, né? Como que vai medir isso? A gente vai medir através da intenção de busca. Então, você pode até no próprio canal da Ciclo aqui, tem vídeos sobre intenção de busca, a gente falou já muito sobre share of search, que é a gente medir como que o consumidor ele está considerando a compra da sua marca, do seu produto, por aí vai. É importante que, a partir do momento que você começa a desempenhar mais, investir mais, né, nessas estratégias de reconhecimento e imprimir mais, se isso está tendo esse impacto, né? Então, no desdobramento ali do funil, de quantidade de anúncios, o quanto que eu estou investindo, se isso daí está sendo refletido. Então, o que eu trago para vocês que a gente gosta de fazer muito aqui dentro das estratégias dos clientes? Nas campanhas de vídeo, a gente direciona muito para essas camadas. A gente não direciona para a camada de conversão. Por quê? Quando a gente fala de plataforma Google, quais são os tipos de campanha que vai desempenhar a maior taxa de conversão e maior eficiência de vendas? São duas: pesquisa e shopping. Shopping eu colocaria até na primeira posição. São os dois formatos, né? Que é a exibição do produto ali no catálogo em si da busca e o link em si patrocinado. Essas vão desempenhar menor. Então, aqui já é uma forma de você já ir desenvolvendo o seu funil,
tá? E quais são as formas, né? Então, a gente como consumidor, a gente odeia alguns tipos de anúncio, né? Principalmente se a gente está consumindo algum podcast, se a gente está consumindo algum vídeo, se a gente está consumindo alguma coisa. Só que, para a gente como profissionais de marketing, a gente tem que incomodar as pessoas de alguma forma, a gente precisa chamar a atenção delas. E uma das formas é fazer esse tipo de interrupção, tá? Porque em algum momento, as pessoas elas vão lembrar do seu produto, elas vão lembrar da sua marca. Ah, mas vai lembrar de mim como uma marca chata, por aí vai. No final das contas, as pessoas vão lembrar da sua marca, né? É aquele velho ditado, né? Falem bem ou falem mal, mas lembrem de mim. Então, no momento que a pessoa ela precisar de algum produto, ela tiver algum desejo de algum produto, se você nunca impactou ela em algum momento, ela não vai lembrar de você. E uma das formas mais baratas, né, dentro da plataforma do Google, de fazer isso de forma eficiente é através das campanhas de vídeo. E o que as campanhas de vídeo elas disponibilizam, né? Vocês podem fazer a configuração que a gente fala das campanhas, dos não puláveis. Sabe aqueles anúncios que você não consegue pular? O que é importante? Você imprimir vários e vários tipos de anúncio da sua marca para os consumidores conseguirem lembrar, tá? É uma das formas que você consegue utilizar dentro da plataforma do Google. Então, anotem esses 2 pontos, campanhas voltadas a reconhecimento em vídeo, consideração, dependendo da copy que você quer utilizar, aí sempre tendo aí uma frequência entre 5 a 8 vezes. Isso são dados que a gente já testou aqui dentro da Ciclo, tá? Que é importante compartilhar, que a gente quer compartilhar com vocês, tá? Bom, agora indo um pouquinho, né, para as táticas dentro da plataforma para a gente construir um funil, e aqui vai ser bem breve, né, que eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente diz plataforma Google, vamos desenhar aqui o funilzinho, né? Então a gente vai ter a parte de reconhecimento, consideração e até a parte de conversão. Como que dá para a gente estruturar isso? Que a gente faz aqui na Ciclo, eu quero compartilhar com vocês. Igual eu comentei, cara, aqui estruturar uma estratégia de vídeo no YouTube. Você pode utilizar agora também a campanha de geração de demanda. Você pode utilizar aqui. Tem se mostrado eficiente, dependendo da forma como é segmentado. E qual que é a cereja do bolo aqui da campanha de geração de demanda que a gente já fez e a gente testa muito aqui dentro da Ciclo? É a própria base de CRM para fazer lookalike. Então, a gente faz o upload, né? Dependendo do cliente, a gente faz uma integração nativa, a gente sobe essa base e a gente faz o lookalike dessa base, né? Então, a gente pega um público e transforma ele num público semelhante, né? Quem estiver ouvindo, né? Tento explicar de uma forma repetitiva para que muitas pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento ao nível de profundidade. Então, uma das coisas que dá para você fazer na campanha de geração de demanda é trabalhar com esse público. Então vai lá, sobe uma planilha, integra sua base de CRM para conseguir fazer isso. Então é a primeira camada aqui, campanhas de vídeo e a campanha de geração de demanda. O que a gente faz aqui quando a gente entra em consideração? A gente trabalha muito com remarketing. E como que a gente trabalha com remarketing? Vocês lembram que eu comentei lá do GA4? Criar bases personalizadas ali, públicos personalizados, importem isso, né, baseado na interação. Então, clientes que abandonaram na fase de carrinho, clientes que ficaram um determinado tempo dentro do site e não compraram. É importante você fazer esse corte, tá? Porque o que acontece muito de erro nas campanhas de remarketing? Tem muito público que chegou no seu site e muitas vezes ele nem é qualificado, às vezes ele chegou como curioso. É importante você fazer esse filtro. Então, faça a segmentação ali de público baseado no tempo de duração, similaridade muitas vezes com algum público, e aí você vai fazer um remarketing nessa parte de consideração. Já para performance de conversão, é muito isso que eu comentei para vocês. Então, search e shopping, tá?
não tem como fugir muito isso quando a gente vai falar aí um pouquinho da plataforma de Google. Então, vê se você está trabalhando dessa forma. Essa é a forma como a gente trabalha aqui na Ciclo, tá, pessoal? Então, o que eu trago muito para vocês é aprendizados do que a gente já testou em clientes. Legal? Então, de forma simples, dá para você estruturar um funil dessa forma. Bacana? E chegando aqui na parte final o que medir e como medir. Novamente, né? A gente tem algumas fases. Então, a gente tem, né, a fase aí de reconhecimento, consideração novamente, e tem conversão. A gente precisa entender, são objetivos completamente diferentes, e eu vejo muito erro nisso, que muitas vezes a gente cobrar performance de vendas em campanhas que são voltadas a atingir um público novo, a gente cobrar muitas vezes performance de vendas num público que ele ainda está considerando a compra do seu produto. Então é muito importante a gente entender fase a fase, porque o que acontece muito que a gente já viu aqui dentro da Ciclo, né? É acabar com a estruturação de um funil de comunicação, tá? Vai se deixando de abastecer pessoas novas que podem vir a conhecer a sua marca, e aí isso daqui tem impacto direto nas vendas em médio a longo prazo. A gente já viu e-commerces caírem de 1 milhão para 200 mil em vendas só tirando esse tipo de estratégia, tá? Muito porque, essas campanhas aqui elas não estão vendendo. Então, é todo um trabalho que a gente precisa fazer ali de reeducar o cliente, trazer indicadores mais precisos e por aí vai. Então, o que você vai medir, né? Aqui, em questão de custo, o que você precisa medir, né? CPM, que é o custo por mil, para você saber, esse público que eu estou segmentando, ele está caro, ele está barato, como que está isso? Então, quando a gente entra em linha de custos para campanha de reconhecimento, é isso que você deve medir. Já em consideração, você vai medir custo por clique, que é a intenção de clique nos seus anúncios. Seus anúncios estão chamando atenção, seus anúncios estão lembrando os clientes de quem que é sua marca, seu produto. Quando a gente entra em conversão, a gente vai medir CPA e ROAS, que é o retorno sobre investimento. Legal? Só que existem, pessoal, algumas outras métricas que são importantes você considerar. Então, quando a gente entra em reconhecimento, igual que eu comentei para vocês, para medir a efetividade disso você vai medir o volume de buscas sobre a marca, você vai ver se está tendo uma evolução sobre isso. Então, a própria ferramenta, né, do Keyword Planner do Google, você pode acessar lá, digita o termo da sua marca e ver como está essa progressão aí baseado nessa estratégia. O que você vai medir aqui? Você vai medir, por exemplo, CTR, você vai medir tráfego do site, ver se está tendo uma progressão. E aqui, no final das contas, você vai medir. Só que lembrando, né? Todo esse esforço aqui, ele precisa culminar nesse resultado final que é igual eu comentei lá no início, né? A estratégia é o caminho para se chegar dentro de um determinado objetivo. Então, qual que é seu objetivo? Você tem claro esse objetivo que você precisa chegar no seu e-commerce? Então, precisa estar muito claro para alguns pontos. Você saber se o ecossistema Google faz sentido para sua marca em priorização de investimento, porque tem marcas aqui dentro da Ciclo que a prioridade de investimento é 80% redes sociais e 20% plataforma Google, ecossistema Google. Vai depender muito do seu posicionamento de marca, da sua estratégia de comunicação, do seu produto, do seu público, do seu mercado, uma série de coisas. Então, igual eu comentei, o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês é se faria sentido essa plataforma, esse ecossistema está dentro da sua estratégia. Legal? Bom, chegamos dentro da reta final de mais um webinar. Eu espero ter agregado, igual eu comentei, né?
Não esqueçam aí de comentar, trazer temas. Não foi o objetivo desse webinar trazer tutoriais de plataforma, de configuração de conta, por aí vai, mas é trazer reflexões e aprendizados do que a gente testou aqui para que você aplique dentro da sua estratégia de e-commerce. Legal? Recadinhos finais se você tá com dificuldade, tá com um time enxuto, não consegue executar isso aqui que eu trouxe para vocês, não esquece de entrar em contato com o time da Ciclo E-Commerce, então www.cicloecommerce.com.br, manda o WhatsApp, e-mail, preenche o formulário, fiquem à vontade também para me adicionar nas redes, então Flávio Beraldo aí no LinkedIn, Flávio Beraldi no Instagram, não esquece de seguir as redes da Ciclo, né? Então @cicloecommerce. Tem também o nosso podcast, vamos fazer mais um aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês, não esqueçam de seguir o nosso podcast, o ROI Concast, tá exibindo aí, Thalita? Deve estar exibindo, deixa eu ver, tá carregando. Bom, a gente tem o ROI Concast. Para quem que é o ROI Concast, né? Você é profissional de marketing, e-commerce, empreendedor, gestor. Não esquece de seguir, a gente traz profissionais muito relevantes de mercado que podem, assim, trazer diversos insights para dentro da sua operação. Legal? Então, não esquece de ir lá, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram também, ROI Concast. Vai ser um prazer aí. Não esquece também de comentar quem que você gostaria como entrevistado, que a gente vai lá, enche o saco da pessoa, a gente fala aí que a galera tá pedindo para que a pessoa venha, né, ao nosso podcast para trazer mais conteúdo. Bacana? Bom, pessoal, é isso que eu queria transmitir de conteúdo para vocês. Espero mais uma vez ter contribuído e ajudado, e fiquem à vontade aí para mandar sugestões e uma série de coisas. Muito obrigado e até a próxima semana, até o próximo webinário e valeu!